Você já sentiu um mal tão pesado secando o seu corpo que nem a reza mais forte pareceu segurar? Quando a velha curandeira da cidade abaixa o terço e treme, confessando que a oração dela não dá conta de arrancar aquela ruindade, o desespero bate na porta. No relato de hoje, a gente vai ver o que acontece quando a luz não resolve. E a pessoa precisa buscar uma força que não vem do céu, mas das encruzilhadas e do cais do porto, porque, como a própria velha avisou de cara, só a lâmina corta esse mal. Acompanhe comigo cada detalhe até o final, porque a conta desse acerto custou muito caro. E já deixa aqui embaixo nos comentários. Você acredita que existem pragas que só uma limpeza drástica consegue cortar? Já conheceu uma Maria Navalha na sua caminhada? Aqui é o Agenor. Estou com 56 anos, moro numa cidadezinha perto do porto, onde o vento traz o gosto gostoso do sal do mar. Bom, vou contar isso que se passou comigo. Faz um tempo, mas parece que foi ontem, sabe? Estou mandando tudinho em detalhes para o seu canal, porque sei que você bota essas coisas pro mundo, sem medo de julgamento. A coisa toda começou de mansinho, sem aviso. Eu era um homem forte e viril, trabalhava na lida pesada carregando saca no porto, mas de uma semana para outra meu corpo começou a definhar. A comida não parava no estômago. Uma fraqueza me pegou pelas pernas, e eu ia secando, murchando igual planta sem água. Os médicos da cidade me viraram do avesso, tiraram sangue e fizeram exames, e nada constava, diziam que era cansaço. Mas no fundo, eu sabia que aquele peso no peito não vinha de doença que remédio de farmácia cura. Era uma friagem que vinha de dentro, que congelava meus ossos mesmo debaixo do sol do meio-dia. O povo da vizinhança começou a olhar torto, comentando baixo que aquilo ali era coisa feita, mandada por quem queria me ver no chão. E foi aí que minha irmã resolveu me levar na casa da benzedeira mais antiga da região, uma senhora de muito respeito que todo mundo procurava quando o desespero batia. Andamos pela estradinha perto da praia, o corpo pesado, como se eu estivesse carregando uma saca de areia molhada nas costas. Cada passo era um sacrifício, a cabeça rodando, e aquele pressentimento ruim grudado na mente. Quando chegamos na casa dela, uma casinha simples com cheiro de arruda e vela de cera, ela estava sentada na cadeira de palha, com o terço na mão. Os olhos dela, que já viram de tudo nessa vida, miraram em mim de um jeito diferente. Ela não sorriu, não disse boa tarde. Apenas segurou o terço com mais força. Os nós dos dedos dela ficaram brancos. E eu vi, pela primeira vez na vida, aquela velha senhora engolir em seco, com uma ponta de receio que me arrepiou o couro cabeludo. Ela mandou eu sentar na cadeira de madeira, pegou um galho de arruda, acendeu uma vela branca para o santo de devoção dela e começou a rezar. A voz dela, que sempre foi firme, começou a tremer logo nos primeiros versos do Pai Nosso. O galho de arruda na mão dela começou a murchar na mesma hora. As folhas foram ficando pretas, torcidas, como se estivessem passando pelo fogo. A velha parou a reza no meio, olhou bem no fundo dos meus olhos com o rosto pálido e disse que o mal que estava me secando por dentro era pesado demais, uma coisa antiga, encomendada na calada da noite para me arrastar para o cemitério. Ela confessou que a reza dela, por mais forte que fosse, não ia conseguir arrancar aquela amarra sozinha, que o santo dela protegia, mas não entrava na briga contra aquela ruindade que já tinha tomado conta do meu sangue. A velha respirou fundo, olhou para a janela que dava para o rumo do cais e falou que para cortar aquele laço ia precisar de uma força que não vinha do céu, mas sim das encruzilhadas e do cais do porto. Nesse momento, o vento bateu forte do lado de fora, fazendo as telhas de amianto gemerem. A vela branca que estava no altar se apagou de estalo, restando apenas um fiapo de fumaça cinzenta no ar. A benzedeira se levantou com dificuldade, pegou um xale escuro, botou nos ombros e me encarou com uma seriedade que me fez tremer por dentro. Ela disse que o tempo estava correndo contra mim, que se passasse daquela noite, meu espírito não aguentaria mais o peso, e que a gente ia ter que descer até o cais abandonado, na virada da meia-noite, para encontrar quem realmente podia resolver aquela demanda. Eu não tive forças para questionar. O medo tomou conta de mim, mas a vontade de viver era maior, então apenas balancei a cabeça, concordando em seguir aquela mulher idosa até o lugar onde o mar encontra a escuridão da noite.
A noite estava pesada. O vento do mar batia no rosto da gente, trazendo aquele frio úmido que corta a pele e entra direto nos ossos. Descemos a ladeira de cimento quebrado devagar, eu me arrastando com dificuldade, o corpo pendendo para o lado, escorado no braço da minha irmã, que chorava baixo sem parar. A benzedeira ia na nossa frente, andando firme, segurando uma sacola de pano velha apertada contra o peito. O caminho até o porto antigo parecia infinito. A ladeira não acabava nunca. As luzes da rua estavam quase todas queimadas. O breu tomava conta de tudo. A maré batia violenta nas pedras lá embaixo, jogando água salgada para cima. O barulho das ondas engolia qualquer outra coisa. A velha andava com uma certeza que não combinava com a idade dela. Ela sabia exatamente onde estava pisando. Conhecia cada buraco daquele cais abandonado. Toda vez que a gente chegava mais perto da água, meu peito apertava mais forte. Parecia que a ruindade encrustada dentro de mim sabia o motivo daquela caminhada. Meu estômago embrulhava sem ter o que botar para fora. As pernas bambeavam, uma ânsia constante subia rasgando a garganta. O gosto amargo do fel queimava minha boca de um jeito insuportável. Chegamos num pedaço do porto isolado, uma área que ninguém usava mais há anos. Os barcos velhos apodreciam encostados nos pilares grossos de madeira. O cheiro de maresia misturado com ferrugem e madeira molhada dominava o ar. A umidade ali era diferente, entrava no corpo gelando tudo por dentro. A benzedeira parou perto de um poste de luz amarelada, o único que ainda acendia naquele fim de mundo. Ela tirou da sacola de pano uma garrafa de marafo, um copo de vidro grosso, um charuto e uma caixa de fósforos gasta. Ela não olhou para mim em nenhum momento. Apenas apontou o dedo magro, mandando eu sentar num caixote úmido jogado no canto. A madeira estava podre, coberta de musgo verde, mas eu não tinha mais sustentação para ficar em pé. Desabei em cima do caixote, a respiração curta, os olhos pesando de fraqueza. A velha destampou a garrafa com os dentes, derramou um gole farto da bebida no chão rachado de cimento, formando uma poça perto da água do mar. Acendeu o charuto, riscando o fósforo na parede áspera, puxou a fumaça, encheu os pulmões e soprou pro alto. O cheiro forte do fumo misturou com o sal do mar. Ela começou a cantarolar bem baixo. Não era oração de igreja, não era ladainha de santo. Era um ponto antigo, uma cantiga chamando o povo da rua para trabalhar. A voz dela saía arranhada. O tempo pareceu congelar naquele instante. O vento forte que vinha do oceano cortou de repente, a temperatura caiu de vez, um frio de rachar os dentes tomou conta do cais. Eu tremia incontrolavelmente no caixote podre. O cheiro de maresia foi sendo engolido por um aroma doce, muito forte, um perfume de mulher. Daqueles perfumes baratos que marcam o ambiente e grudam na roupa. Misturado com cheiro de bebida forte, o ar ficou espesso, pesado, difícil de puxar para o pulmão. A chama amarelada do poste de luz começou a piscar, enfraquecendo, quase sumindo de vez. A benzedeira parou a cantiga no meio. Recuou um pouco. Abaixou a cabeça, demonstrando um respeito absoluto. Uma figura de mulher apareceu na beirada do cais. Não vi de onde ela surgiu, ela simplesmente estava lá, encostada no pilar grosso de concreto, usando um chapéu branco de aba curta, a aba puxada para frente cobrindo a metade de cima do rosto. Vestia uma blusa vermelha vibrante. O perfume doce dela invadiu minhas narinas, dominando o lugar inteiro. Ela deu uma risada curta. O som rasgou o ambiente vazio, seco, direto. Ela caminhou na minha direção, gingando o corpo, o salto do sapato batendo forte no chão irregular. Ela parou na minha frente e levantou o rosto. Os olhos dela brilhavam de um jeito muito estranho. Não pareciam olhos de gente comum. Tinham uma força e uma malícia que me fizeram encolher ainda mais no caixote. Ela olhou para a velha benzedeira, deu um sorriso de canto de boca, esticou a mão, puxou o charuto dos dedos da velha, deu uma tragada profunda, segurou a fumaça e soltou tudo bem na minha cara. Eu tossi, engasguei com a fumaça densa, os olhos lacrimejaram. Ela tirou algo do bolso da calça branca, um feixe de metal reluzente, e com um estalo seco, a lâmina afiada de uma navalha se abriu na mão dela. O aço puro brilhou, refletindo a luz fraca do poste. A dona Navalha, a moça das ruas e das encruzilhadas,
Chegou bem perto de mim. A lâmina afiada tinha um palmo da minha jugular. Eu não conseguia mover um músculo. O terror travou meu corpo inteiro. Ela riu de novo. Uma risada grave de quem domina tudo. Ela falou com uma voz rouca, rasgada, dizendo que a praga, grudada em mim, era das bravas. Bicho criado solto com o propósito de matar. Que reza mansa de terço não arrancava. Aquilo do meu lombo de jeito nenhum. Que laço daquele tipo imposto só se corta rasgando a carne espiritual. Ela passou a navalha perto do meu braço esquerdo. A lâmina não encostou na minha pele, mas eu senti um corte invisível, uma dor aguda e gelada no lugar exato onde o aço cruzou o ar. Meu sangue pareceu ferver por dentro das veias. Ela começou a rodar em volta de mim, gingando. O perfume doce me sufocava. A lâmina da navalha zunia perto do meu ouvido, cortando o vento frio. Cada vez que ela descia a navalha perto do meu corpo, eu sentia um peso brutal sendo arrancado de mim. Como se cordas de navio estivessem arrebentando de dentro para fora, estourando amarras invisíveis. Ela parou nas minhas costas. A ponta fria de gelar a espinha do metal encostou de leve na minha nuca. O suor frio escorria pelo meu rosto. A respiração dela bateu na minha orelha direita. Ela avisou que eu carregava pó de sepultura no meu nome. Trabalho sujo feito na alta madrugada por gente que cobiçava a minha vida. Ela cravou a navalha no ar com fúria, puxando a lâmina para baixo, rasgando o vento com força bruta. Eu dei um grito gutural involuntário. Uma dor lancinante atravessou o centro do meu peito. A ânsia voltou com o dobro da violência. Eu me curvei para frente num impulso. Cuspi uma gosma escura no chão de cimento. Um líquido preto, fétido, que ferveu e borbulhou ao tocar no chão gelado do cais. A benzedeira continuava de cabeça baixa, apertando o terço nas mãos suadas. A moça do chapéu branco deu uma gargalhada alta que preencheu o porto todo. Limpou a lâmina brilhante na perna da calça branca. Fechou a navalha com um estalo seco que ressoou forte pelo cais abandonado. O ar ficou incrivelmente mais leve no mesmo segundo. A pressão esmagadora no meu peito sumiu. Eu consegui encher os pulmões de ar de verdade. Eu mandei todos esses detalhes daquela madrugada para você, Max, porque sei que o pessoal que te acompanha precisa entender que existem forças operando o tempo todo perto da gente. O mundo invisível não trabalha só com anjo e reza mansa. Às vezes, para arrancar uma demanda pesada, a gente precisa apelar para quem sabe lidar com o peso da rua, quem tem coragem de descer no buraco e puxar a navalha sem pena. Aquela noite no Porto Antigo mudou a minha visão sobre tudo. O vento do mar voltou a bater gelado, apagando o cigarro largado no chão. A moça do chapéu branco virou as costas para mim, caminhou gingando para perto das rochas úmidas. O nevoeiro rasteiro da madrugada pareceu abraçar o corpo dela. Ela sumiu no meio da neblina espessa da maresia sem fazer nenhum alarde, deixando para trás apenas aquele perfume doce misturado com o cheiro do sal do mar. A velha benzedeira levantou os olhos enrugados, respirou aliviada, guardou as coisas rapidamente na sacola de pano velha, veio na minha direção apressada e me puxou pelo braço, ajudando a levantar do caixote podre. Meu corpo ainda estava mole, fraco pela provação, mas a sensação de um fim iminente, aquela corda invisível que apertava meu pescoço, tinha desaparecido completamente. A moléstia que me secava por dentro foi degolada na ponta do aço daquela navalha afiada. Voltamos a caminhar subindo a ladeira íngreme de volta para a cidade. Eu já conseguia andar com a minha própria força, a cada pisada sentindo a vida voltar a circular nas veias. A noite estava chegando no fim. O céu começava a clarear num tom azulado lá no fundo do horizonte do mar. Mas a velha senhora parou de supetão no meio da rua vazia, segurou no meu braço apertando os dedos com vigor. O rosto dela voltou a ficar tenso e severo. Ela me olhou bem fundo, com uma expressão dura de aviso, e disse que o trabalho de cura estava feito. A demanda estava cortada na raiz, mas que a justiça daquela entidade do cais tem sempre um preço dobrado. O corte foi feito me livrando do abismo, mas a pessoa desgraçada que encomendou a praga ia receber a visita da dona da navalha de perto muito em breve. A conta do mundo invisível é cobrada sem misericórdia. E a velha me mandou não olhar para trás, trancar as portas de casa pelas próximas noites e tapar os ouvidos para os gritos que viriam da vizinhança.
Voltei para casa naquela madrugada com o corpo leve, mas a mente pesada, as palavras da benzedeira martelando na minha cabeça, o aviso de que a conta ia chegar para quem armou aquela ruindade. Minha irmã abriu a porta de madeira da nossa casa tremendo. Ela não tinha ido até o porto. Ficou rezando o tempo todo ajoelhada na sala. Quando me viu entrar andando com as minhas próprias pernas, chorou alto, me abraçou forte. Mas eu não deixei ela fazer alarde. Mandei fechar a porta de uma vez, passar o ferrolho, trancar as janelas da frente e dos fundos. Avisei que a gente não ia sair de casa nos próximos dias depois que o sol baixasse. O pavor mudou de lado. Antes eu tinha medo da moléstia que estava me consumindo. Agora o receio era da justiça implacável daquela mulher cruzando a rua para cobrar a fatura. O primeiro dia passou arrastado. Eu comia bem, a fome tinha voltado com fúria. O estômago aceitava o alimento, a firmeza nos braços estava retornando. Mas o juízo não descansava. Ficava matutando quem daquela rua pacata teve a coragem de gastar dinheiro e maldade para me despachar para o outro lado. Não tinha briga declarada, trabalhava duro, pagava minhas contas, não mexia com mulher casada. A dúvida corrói a sanidade. Desconfiava do vizinho da direita, do dono da mercearia da esquina, da senhora que vendia doce na praça. A suspeita cega a gente. O entardecer chegou rápido. O céu alaranjado logo deu lugar para uma noite fechada. Sem estrela, a calmaria do bairro começou a me esmagar. A televisão estava ligada sem som na sala, os olhos fixos na tela, mas os ouvidos estavam apontados para fora, esquadrinhando qualquer ruído diferente. Perto da meia-noite, o frio apertou sem explicação. A madeira da porta da frente estalou forte. Parecia que a alvenaria inteira estava encolhendo com a queda da temperatura. Os cachorros vira-latas da rua, que costumavam fazer algazarra por qualquer coisa, começaram a ganir fino, um choro ralo de bicho acuado debaixo de carro. O som dos ganidos entrava pelas frestas e revirava o meu estômago de novo. Minha irmã parou de fazer crochê, me olhou com os olhos estalados. A gente não precisou trocar palavra. O ar dentro da sala engrossou. Ficou difícil de puxar para o pulmão. O mesmo aroma doce de perfume barato, extremamente enjoativo, começou a vazar por baixo da fresta da porta de madeira, anulando o cheiro de café passado da cozinha. Era a prova concreta de que a dona da navalha seco estava caminhando pelo nosso asfalto esburacado, cobrando o serviço feito. Olha, Max, a gente não via absolutamente nada, mas a presença era uma massa física, opressora. A impressão era de ter uma fera de grande porte rondando todo o nosso terreno. Do lado de fora, a gente escutava um barulho duro batendo na calçada. Não era bota de trabalhador, era o estalo de um salto alto pisando sem pressa, com uma ginga pesada. Arrastando um pouco a ponta do sapato no cimento rústico, cada pisada era uma marretada na minha cabeça. Eu prendia a respiração, prendendo o culábio nos dentes. As pisadas pararam exatamente na frente da minha grade. O metal do trinco chacoalhou bem devagar. O meu sangue gelou por completo. O terror me fincou na poltrona velha. A minha irmã colocou as duas mãos tapando a boca para abafar o choro convulsivo. A gente sabia que o trato do cais blindava-me a nossa casa, mas o instinto berrava que o perigo estava encostado no nosso muro, medindo o terreno. O metal do trinco aquietou, as pisadas voltaram a bater no chão, mas não entraram no meu quintal. Seguiram margeando a grade para seguir a casa colada na nossa, a moradia do seu Osvaldo, um aposentado viúvo, frequentador de missa, cidadão de fala mansa que sempre me dava bom dia escorado no muro, oferecendo manga do quintal dele. A casa dele dividia a parede dos fundos com a minha cozinha. E foi na porta dele que o estalo do salto alto cessou por completo. Eu engoli seco, a garganta parecendo lixa, tentando digerir o motivo daquela ronda namorada de um sujeito tão inofensivo. A confusão não durou nem um minuto inteiro, porque logo em seguida, o zunido brutal de um golpe rasgando o vento cantou lá fora, idêntico ao corte seco que a lâmina deu perto do meu ouvido no porto, zunindo com violência extrema, seguido de um barulho oco de algo desabando no piso do vizinho. A noite inteira foi um martírio, o medo entrou nos poros, a gente ficou duro ali na sala, aguardando um pedido de socorro do lado de lá do muro, mas a calada reinou absoluta, uma ausência de barulho sufocante, o aroma de perfume foi dissipando lentamente, substituído por um odor ferroso que eu conhecia bem dos meus tempos ajudando em açougue.
O amanhecer demorou uma eternidade quando o sol finalmente bateu na janela. A rua tentou voltar ao normal. O padeiro da bicicleta tocou a buzina. A rotina empurrando a vida para frente, mas as minhas pernas tremiam. A curiosidade misturada com o espanto me puxou para o quintal de trás. Eu precisava comprovar a desgraça. Abri a porta da cozinha, amparando o peso no batente. Andei, espremido contra a parede, até o muro divisor. O coração querendo furar o peito. Apoiei os dedos na borda de tijolo à vista e levantei a visão devagar, espiando o lado de lá, o quintal do Osvaldo, que ele varria religiosamente todo dia. Estava um caos. Os vasos de samambaia espatifados, a terra adubada jogada no cimento e perto do tanque de alvenaria, a cena que grudou na minha cabeça, Max. A porta dos fundos dele arreganhada, o vidro temperado rachado em teia de aranha e uma poça de um líquido espesso e escuro vazava debaixo da porta, pintando um rastro para dentro da cozinha. Eu dei um pulo para trás encostando as costas na minha própria casa. A ficha desceu pesada, a realidade esmagando o meu entendimento. O velho simpático, o homem das frutas matinais, era o traste que enterrou meu nome na boca do sapo para ver a minha cova sendo cavada. Eu juro que a minha vontade foi pular aquele muro e ver o estrago com os próprios olhos. O ódio da traição ferveu o meu sangue. Mas um som abafado vindo de dentro da cozinha dele me paralisou. Um engasgo prolongado, um ronco de garganta cheia de líquido. Não era bicho, não era gemido humano normal. Minha irmã saiu na porta da nossa casa apavorada. Agarrou a gola da minha camisa me puxando de volta para dentro, trancando tudo novamente. Passamos horas sentados na mesa, o olhar perdido, aguardando o inevitável. Perto das 8 da manhã, a gritaria começou na calçada. A polícia encostou a viatura, a fita de isolamento fechou o lote. O delegado ficou coçando a cabeça sem entender. A casa inteira trancada por dentro, sem arrombamento, o dinheiro intacto na gaveta. Mas o que espalhou o pânico na vizinhança foi o relato do perito que tirou o corpo do velho no saco fechado. O corte foi limpo, um único talho profundo de orelha a orelha, navalhado com uma perfeição que lâmina nenhuma de bandido consegue fazer. A justiça foi servida na calada da madrugada, crua e sem perdão. A rua ficou doente depois daquilo. Ninguém saía no portão. Mas o que me fez perder a coragem de vez não foi o caixão lacrado do vizinho invejoso saindo de fininho no outro dia. O verdadeiro pavor bateu no início da segunda noite após a morte dele, quando o arame do meu portão gemeu de novo, e o mesmo perfume adocicado invadiu a minha cozinha. Só que dessa vez, Max, o barulho do salto alto não parou na calçada. Eu ouvi as pisadas entrarem no meu quintal e pararem exatamente coladas na porta de madeira da minha sala, esperando. O corpo gelou de cima a baixo quando o barulho do salto alto parou na porta da minha sala. A madeira da porta não tinha fresta grande, mas a luz do poste lá da rua iluminou o chão. E eu vi o contorno da sombra passando lentamente por baixo da fresta. Era uma sombra miúda, mas a energia que aquilo soltava balançava o meu corpo inteiro. Minha irmã agarrou o meu braço, a unha dela furando a minha pele, o desespero tomando conta. A gente não emitia um pio, a respiração presa. A TV muda clareava os nossos rostos pálidos. A sensação era de que o oxigênio estava sendo sugado por debaixo daquela porta. O mesmo perfume doce e barato impregnou o ar de uma forma tão violenta que minha cabeça rodou, a garganta fechando. O cheiro de charuto forte entrou pelo meu nariz ardendo lá no fundo do cérebro, misturado com uma maresia que não tinha nada a ver com o clima da cidade. Eu sabia. O meu instinto gritava que a moça da navalha estava escorada na madeira, do lado de fora, a poucos centímetros da minha cara. A mão invisível esmagava o meu peito de novo. O pavor de a entidade ter se voltado contra mim, cobrando um preço maior, me deixava em choque. As palavras da benzedeira voltaram martelando que a justiça dela era pesada, que o laço cortado lá no porto tinha uma fatura. Eu fiquei repassando as minhas ações, cavando na memória se tinha esquecido de alguma oferenda, de algum trato não fechado. O pânico te deixa paranoico. A maçaneta da porta mexeu, virou para baixo devagar, o metal raspando ruidoso, o trinco travado pela chave segurou a madeira no lugar, a fechadura rangeu, testando a resistência.
A pressão aumentava a cada segundo, o suor frio escorria na minha nuca, encharcando a gola da blusa. A minha irmã começou a chorar, soluçando baixinho, perdendo o controle, o que pareceu irritar quem estava lá fora. O estalo do salto alto bateu ríspido no chão como um aviso de impaciência. O arame da grade chacoalhou forte lá na rua, e um zumbido grave, muito baixo, um ruído que lembrava o zunido da lâmina cortando o vento do cais, começou a preencher a minha cabeça. Não era fora, era dentro da minha mente. O zunido rasgava o silêncio absoluto da sala. Eu fechei os olhos com força, espremendo as pálpebras, e na mesma hora, a imagem do cais invadiu a minha visão. Eu estava de volta no caixote podre, o cheiro de salitre, o mar batendo na pedra, a luz fraca do poste, e ela gingando, com o chapéu branco e o sorriso carregado de deboche. Ela limpava a navalha suja do lado de fora da calça branca, o olhar cravado em mim, e uma frase arranhada, vinda lá do fundo de uma garganta rasgada, se repetiu no meu juízo. Não falava de morte, falava de dívida pendurada, uma cobrança clara. Ela queria o retorno pelo favor pesado que prestou. A conta da fatura do cais. O sobressalto me fez abrir os olhos. Ofegante, o zumbido estancou. A sala da minha casa estava silenciosa novamente. A sombra da fresta da porta não estava mais lá. O perfume barato recuou, substituído pelo cheiro do estofado velho da nossa mobília. A presença colossal de antes murchou de repente, esvaziando o cômodo do terror puro. A minha irmã parou o choro, piscando os olhos apavorada. A gente ficou esperando o próximo golpe, a porta arrombada, o bote no escuro, mas nada aconteceu. O barulho miúdo da madrugada do interior voltou devagar. O grilo do quintal vizinho, o cachorro abandonado choramingando na esquina de cima, a visitação sumiu no vento, a cobrança estava registrada na minha cabeça. Uma passagem pendurada na balança do mundo invisível, e se o serviço foi sujo, o pagamento não ia ser limpo. Max, eu sei que a sua galera acompanha os relatos procurando explicação, uma moral da história arrumadinha, mas eu vou ser direto com essa banda da rua, com quem corta demanda pesada na madrugada. Não tem explicação clara. Você paga com obediência, paga com sustento, a cobrança vira sua dívida até a carne apodrecer. E eu precisava voltar para a velha senhora, a benzedeira de mãos cascudas que me enfiou na boca do lobo no cais do porto. Eu passei o resto da madrugada acordado, as costas duras no assento, aguardando o primeiro clarão do sol no teto da vizinhança. Quando o dia rompeu, o azul claro batendo no piso, peguei o paletó batido e mandei minha irmã não arredar o pé de casa. A rua ainda estava deserta. A polícia tinha tirado as fitas de isolamento da morada do falecido seu Osvaldo. A porta dos fundos da casa dele ainda aberta, escancarando a desgraça. Apertei o passo virando a sua esquina, caminhando rápido para o lado do Porto Velho, a cada passo sentindo a vida que eu recuperei pulsando nas veias, a força de antes presente, mas o peso da fatura atormentando a sanidade. Alcancei a morada modesta da velha perto da beirada, a fumaça de lenha saindo da chaminé torta, bati na madeira envelhecida com firmeza, a voz chamando forte o nome da curandeira. O silêncio reinou de início. A porta de madeira gemeu sendo puxada para dentro. A benzedeira estava lá, envolta no mesmo xale grosso daquela madrugada terrível. A fisionomia abatida, o rosto marcado pelo cansaço absoluto, os olhos fundos escuros. Ela me encarou, sem espanto nenhum. Ela já aguardava a minha chegada antes do café passado. Ela abriu caminho recuando para o corredor e a primeira coisa que ela disse de forma seca e rasgada me empurrou num desfiladeiro emocional. Ela sentou no banquinho de madeira e falou, olhando para o fundo dos meus olhos. A moça foi te avisar da fita. Você agora pertence à ronda dela. O velho que te botou debaixo da terra já foi despachado. A dívida foi cobrada na jugular. A balança equilibrou a balela. Mas, e o que mais? O que a velha continuou falando me tirou o chão novamente. Ela apontou o dedo trêmulo e calejado na minha direção e avisou do acordo firmado lá na descida do porto, a promessa calada que me tirou do abismo da moléstia encomendada, e repassou o serviço de cobrar a promissória a quem me desfez a praga. A velha senhora sentou devagar no banquinho de madeira da cozinha apertada dela, puxou o xale grosso no ombro, a chaleira chiava no fogão a lenha, o cheiro forte de café coado de pano misturando com o frio que eu ainda carregava no osso. Ela apontou para o banco da frente mandando eu sentar.
e a fala dela veio cortando qualquer esperança que eu ainda tivesse de ter uma vida normal. Ela me olhou com uma pena que rasgava a alma e foi direto ao ponto, sem enrolar a língua. Disse que a reza dela sempre foi da luz, que o santo de devoção dela trabalha com o perdão, com a paciência, mas a banda que a gente acionou lá no Cais do Porto não conhece o significado da palavra perdoar. A entidade do chapéu branco trabalha com a justiça crua, o olho por olho, o dente por dente. E você, Max, pergunta pro seu público se a velha fez o certo, porque na hora do desespero, quando a vida tá escorrendo pelo ralo, a gente não escolhe se quem vai salvar a nossa pele veste branco ou veste encarnado. A benzedeira explicou que o perdão conforta a alma, mas não segura a navalha de quem tem maldade encomendada contra você. A justiça da rua é rápida, mas a cobrança é uma canga de boi pesada que a gente carrega pro resto dos dias. O meu estômago despencou de novo. A ânsia ameaçou voltar. Perguntei o que eu devia, quanto eu tinha que pagar, se era bicho de pena, se era garrafa de bebida cara. Se era fumo de corda, a velha deu uma risada seca, sem humor nenhum, balançou a cabeça de um lado para o outro, os olhos fundos cravados no meu rosto pálido, e avisou que a moça da rua não precisa do meu dinheiro suado. A promissória assinada lá nas pedras do porto foi com o meu espírito. Eu fui curado. A doença foi arrancada do meu lombo. O vizinho invejoso foi despachado para debaixo da terra. Mas a lâmina daquela navalha afiada agora tinha o meu nome gravado no metal. A velha esfregou as mãos calejadas, olhou para o fogo do fogão a lenha e soltou a pior sentença, avisando que a partir daquela noite, eu era os olhos e o faro daquela mulher na nossa cidade. O meu corpo tinha virado uma bússola para a justiça do cais. Toda vez que alguém tramasse uma ruindade pesada, toda vez que uma praga fosse rogada com intenção de matar, o meu sangue ia ferver. A marca invisível no meu peito ia arder como brasa de fogueira. E eu teria que apontar o alvo para a lâmina descer. Eu levantei do banco num pulo. A cadeira de palha caiu para trás, batendo na parede de alvenaria. A revolta subiu na cabeça. Eu gritei que não era justiceiro de ninguém, que eu era trabalhador honesto, carregador de saca, não queria carregar falecimento na consciência, não queria apontar o dedo para a vizinhança ir pro caixão. A velha nem piscou com o meu destempero. Apenas abaixou o tom da voz, uma fala rala e cortante, dizendo que a escolha não era mais minha. O pacto estava selado no sangue grosso que eu cuspi no cimento do porto. Se eu recusasse o serviço, se eu tapasse os olhos para a maldade que a entidade me mostrasse, a navalha faria a curva e o corte seco ia encontrar a jugular da minha irmã que estava rezando na sala de casa. A ameaça foi um soco no estômago, o ar faltou no pulmão. A velha pegou o terço de madeira no bolso, fechou os olhos enrugados e pediu para eu ir embora, que ela não tinha mais o que fazer por mim, que a banda dela encerrava ali. Eu estava entregue na mão do povo da rua. O caminho de volta para o meu bairro foi a maior provação que um cristão pode passar. O sol já estava alto, o comércio abrindo as portas de ferro, as pessoas normais comprando pão, indo pro batente, mas a minha visão do mundo tinha virado do avesso. Max, eu garanto que os relatos que você recebe não mostram esse lado da moeda, porque quando a gente passa a enxergar a ruindade escondida nas pessoas, a cabeça adoece junto. Eu caminhava na calçada, e a cada 10 metros ao cruzar com um conhecido, o meu peito queimava. Passava pelo dono da padaria, o sujeito rindo, dando troco, e eu sentia o gosto amargo do fel na boca, o cheiro de podridão moral empesteando o ar. Passava pela senhora que vende bilhete na praça, rezando com o terço na mão, e a ardência no meu braço esquerdo me fazia encolher. A maldade camuflada no sorriso de todo mundo batia em mim como uma onda pesada de maré alta. A cidade inteira parecia um ninho de cobra pronta para dar o bote, e eu no meio encurralado, o pavor de que a qualquer momento a entidade do chapéu branco ia encostar no meu ombro cobrando o apontamento. Cheguei no meu portão arrebentado de cansaço mental. A minha irmã tinha feito um prato de comida. Me recebeu com alegria vendo a minha cor voltando. Mas eu não conseguia olhar nos olhos dela. O pavor de ser o culpado por uma desgraça no nosso teto me deixava mudo. Comi a comida empurrando com água, deitei na cama estreita do meu quarto tentando apagar a mente, buscando um descanso que eu sabia que não ia vir. O dia se arrastou doloroso. A claridade da janela machucava as vistas.
Eu fiquei deitado escutando o barulho da vizinhança limpando a casa do vizinho falecido, a família retirando os móveis, a polícia terminando de lavar o piso da cozinha, o barulho da água batendo no ralo. Tudo aquilo machucava o meu ouvido, feito tortura, quando o fato final da tarde apontou, o céu perdendo a cor, a quietude foi engolindo o bairro novamente, e o meu tormento verdadeiro estava apenas armando a arapuca para começar. A noite desceu sem pena. A casa estava trancada no ferrolho. A minha irmã dormia no quarto do fundo, exausta das noites em claro. Eu fiquei na sala, sentado na mesma poltrona, rasgada, vigiando a porta de madeira, esperando a cobrança. A madrugada avançou pesada. O relógio de parede marcou 2 da manhã. E foi aí que a mudança aconteceu. Não começou lá fora, Max. Não teve barulho no portão, não teve arame gemendo. O terror começou dentro de mim. Do nada, o meu braço esquerdo começou a formigar, um formigamento gelado que foi subindo pelo ombro, tomando conta do pescoço. O ar da sala ficou espesso, ruim de respirar. O cheiro doce e enjoativo de perfume não entrou pela fresta da porta. Ele subiu do meu próprio suor. Eu levantei os braços cheirando a manga da camisa, o aroma forte exalava da minha própria pele. A presença absurda não estava rondando o lote. Ela estava ancorada dentro da minha cabeça. O meu corpo levantou da poltrona sem eu querer. As pernas endureceram, o controle dos meus músculos desapareceu por completo. O meu braço esticou sozinho em direção à porta da frente. Destravou o ferrolho grosso, girou a chave pesada. Eu puxei a maçaneta abrindo a madeira de supetão. O vento cortante da madrugada bateu no meu rosto trazendo aquele cheiro inconfundível de maresia. Eu não mandava mais na minha carcaça. Andei até a grade do portão, abri o cadeado enferrujado, pisando na calçada esburacada. O meu pé esquerdo bateu no cimento. E um zunido metálico altíssimo estourou dentro do meu ouvido esquerdo. O som idêntico ao de uma lâmina bruta rasgando o ar. Uma dor lancinante cruzou o meu peito. A bússola estava ativada, a cobrança tinha começado. O meu corpo virou para a direita, apontando para a parte rica da nossa cidade, lá onde os casarões de gente graúda se escondem atrás de muros altos. O faro encontrou o alvo, e eu fui caminhando duro, marchando na madrugada fria. A mente em pânico berrava pedindo para voltar, mas a carcaça seguia em frente, levando a navalha invisível para o próximo acerto de contas. A caminhada pela cidade adormecida parecia um pesadelo acordado, um castigo imposto na marra. Minhas botas gastas batiam no asfalto num ritmo que não era meu. O corpo marchava duro, com os músculos travados feito um boneco de pano sendo puxado por uma corda invisível amarrada direto no peito, cada vez que eu tentava fincar o calcanhar no chão para frear. Uma fisgada violenta cruzava minha espinha do pescoço até a base das costas, dobrando a minha vontade. Esmagando qualquer teimosia minha, o ar da madrugada cortava o meu rosto feito navalha de gelo. Mas eu suava bicas, o suor escorria ardendo nos olhos, o cheiro de perfume doce subia do meu próprio cangote, enjoativo, espesso, dominando o juízo e tampando a minha respiração. Passei pela igrejinha da Praça Central, a porta de madeira maciça trancada com corrente grossa, e eu quis gritar pedindo valia para quem estivesse lá dentro. Quis me jogar no degrau de cimento e rezar até a garganta rasgar. Mas a minha boca estava soldada, os dentes trincados de um jeito que a mandíbula estalava de dor. O meu braço esquerdo continuava levantado, esticado na frente do corpo, apontando a direção com uma precisão maldita, duro feito um pedaço de ferro guiando o caminho para o lado alto da cidade, lá para o bairro dos casarões antigos, onde os doutores e a gente de dinheiro grosso morava em paz, alheios à desgraça que rastejava pelo asfalto. Eu sabia muito bem o que ia acontecer. A intuição gritava que a lâmina ia cobrar um preço altíssimo naquela noite. O zumbido metálico no meu ouvido aumentava a cada quarteirão vencido, latejando no compasso do meu coração, anunciando que o alvo estava ficando perigosamente perto. A ruindade que puxou a gente até ali do outro lado da cidade era grande. Não era coisinha de vizinho invejoso querendo o mal do outro por besteira. Era maldade de gente grande, gente que pisa nos menores dando risada. A ladeira do bairro rico era muito íngreme. O vento batia nas folhas das árvores grandes fazendo um barulho que parecia gente reclamando. As casas eram rodeadas por muros imensos com lança de ferro pontuda no topo. Câmeras de vigia nos 4 cantos piscando luz vermelha no escuro.
Mas o povo da rua não liga para tranca de metal nem para olho de vidro. A justiça deles não pede licença na portaria. A minha carcaça parou de supetão, as duas botas cravando no chão na frente de um portão de alumínio branco, enorme, a morada do juiz aposentado da nossa cidade, um homem graúdo que andava de terno alinhado na rua principal, que sentava na primeira fileira da missa no domingo de manhã, dava tapinha nas costas dos trabalhadores no armazém, mas que nos bastidores destruía a vida de quem cruzasse o caminho dos negócios dele, arruinava famílias inteiras com uma assinatura no papel, e eu ali, um mero carregador de saca, servindo de dedo duro do além na porta do castelo dele. O meu braço abaixou devagar, o formigamento sumiu raspando a pele, e o controle das minhas pernas voltou de um segundo para o outro. O peso da entidade descolou da minha nuca. Eu caí de joelhos no asfalto frio esfolando a pele, puxando o ar com desespero para dentro dos pulmões, tossindo o gosto amargo que empesteava a minha garganta. As mãos apoiadas no chão tremendo feito vara verde. Achei que o tormento tinha acabado ali mesmo, que a minha parte no trato maldito era só mostrar o endereço para o carrasco, mas o pior ainda estava aguardando o sinal. A lança de ferro em cima do muro do juiz começou a vibrar. Um tinido agudo de metal batendo em metal e o portão de alumínio pesado, que precisava de motor para abrir, destravou sozinho, correndo no trilho torto com um gemido longo que rasgou o sossego da rua chique, escancarando a garagem escura da propriedade. Eu continuei de joelhos na calçada, o terror absoluto me impedia de levantar e correr de volta para minha casa. O instinto animal dizia que se eu virasse as costas antes do serviço terminar, se eu mostrasse covardia na frente daquela cobrança, o corte ia sobrar para o meu próprio pescoço, de dentro da escuridão da garagem da mansão. O barulho do salto alto estalou no piso de pedra fina, devagar, cadenciado, pisando forte. A moça do chapéu branco não se escondeu dessa vez. Ela não ficou na invisibilidade. Ela caminhou até o portão aberto, a blusa encarnada vibrando sob a luz amarela e fraca do poste da rua. Ela parou no meio-fio me encarando lá de cima, deu aquela risada grave, arranhada, que congela o sangue da gente. Tirou a navalha do bolso da calça branca com uma calma assustadora. Abriu a lâmina com aquele estalo seco inesquecível e apontou o aço polido para cima, direto para a janela do quarto principal da casa. Um grito gutural estourou lá no andar de cima da mansão. Um berro grosso de um homem perdendo a vida no susto. O barulho forte de vidro quebrando, um móvel pesado caindo no piso de madeira. Uma luta invisível que durou míseros segundos de pura aflição. E logo em seguida, o quarto mergulhou no mutismo, quebrado apenas pelo ronco abafado de uma garganta afogada no próprio líquido. O mesmo ruído desgraçado que eu escutei do outro lado do meu muro, na noite do seu Osvaldo. A justiça crua passou a fatura, sem processo na mesa, sem advogado para enrolar. O homem que arruinou a cidade pagou a conta na ponta do aço da madrugada. A mulher gingou o corpo virando para mim, o chapéu cobrindo a testa, limpou a navalha no pano da calça. A lâmina não tinha sujeira, mas o ritual precisava ser feito. Fechou o metal encostando perto do quadril. Me deu uma última encarada séria, um olhar duro que grudou na minha alma como um carimbo de fogo, um aviso de que eu era posse dela agora. E sumiu na neblina rasteira que brotou do bueiro da rua, o cheiro de maresia e o perfume evaporando junto com ela no vento frio da madrugada. A sirene da viatura não demorou a tocar cortando a cidade naquela noite, mas eu já estava bem longe daquele bairro rico. Desci a ladeira, me arrastando pelo canto da calçada, engolindo o choro grosso, segurando a gola do paletó, sabendo com clareza que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. O trato não tinha data de validade, a benzedeira velha não me contou o tamanho da armadilha. Enquanto o meu coração bater nesse peito, eu vou ser a agulha daquela bússola desgraçada, apontando os devedores espalhados pelas ruas de paralelepípedo, carregando a culpa imensa de quem vê o estrago chegando e não pode fazer absolutamente nada para impedir. E é exatamente por isso que decidi mandar essa história para o seu canal, Max. Você sempre fala para sua audiência tomar cuidado com o que não entende, mas o perigo real não é dobrar o joelho e pedir ajuda no desespero. O perigo verdadeiro é não ter lombo para aguentar o peso do retorno. A dona da navalha não ataca inocente. O aço dela não desce no pescoço de quem trabalha direito, mas a balança dela pesa tonelada, não tem desconto, não tem piedade. E quem pede o peso da lâmina para se salvar da ruindade dos outros,
acaba amarrado de coleira no cabo da navalha pro resto da vida. A minha irmã acha que eu me curei por milagre, que a reza da senhora lá perto do cais fez efeito. Eu deixo ela acreditar nisso, finjo que a vida seguiu normal. Deito a cabeça no travesseiro duro toda santa noite pedindo pro meu braço não formigar, rogando para não acordar de madrugada com um cheiro doce invadindo o meu quarto, porque eu sei muito bem que se o formigamento começar a pinicar a pele, se a ardência bater no meu peito, o salto alto vai bater no asfalto da minha porta, a dívida de alguém venceu e a minha carcaça vai marchar para apontar o alvo de novo, uma vida inteira vivendo na corda bamba, refém de um acordo feito na fraqueza do medo. Então, Max, eu deixo essa bomba na mão de quem te acompanha fielmente aí nos contos do Max. O pessoal que acha que sabe tudo do lado de lá e pergunto rasgado pro seu público. A benzedeira fez certo em chamar uma entidade da rua para ajudar em uma cura? Você prefere deitar no caixão antes da hora por causa de uma ruindade que te jogaram de graça? Ou prefere entregar a sua paz de espírito na mão de quem resolve a parada, sem enrolação na ponta do aço, mesmo sabendo o preço? Aproveitando a pergunta do Algenor, amigos. Conta aqui embaixo se já conheceu uma Maria Navalha na sua caminhada, porque ele conheceu da pior forma. E hoje ele trabalha de olheiro pela descrição do final do relato enviado. Isso mesmo, ele trabalha de olheiro para ela, sem receber um tostão apenas para manter a irmã respirando em paz na sala de casa. Loucura, né? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo neste vídeo, Maria Navalha. Para eu saber se você ficou comigo até aqui, aproveita também e deixa seu like, hypa este vídeo e compartilha com alguém que adora uma história de terror. E se você é novo por aqui, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Eu trago relatos como esse toda semana. E se você não viu o último relato do canal, estou deixando aqui na tela, clica no vídeo e vem comigo para mais um conto de terror. Eu sou o Max, até a próxima. E não se esqueçam, tranquem bem as portas de sua casa. Um grande abraço.